Sejam bem-vindos ao programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje vamos conversar com Guilherme Tostes, ele que é empresário, administrador e contador, e vai nos falar sobre a automação dos escritórios de contabilidade. E na sequência, o contato é com o advogado Eduardo Barbosa, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal. E vamos abordar com ele as indenizações no Brasil. O programa Rede Jur News está no ar. E a nossa conversa agora, dentro do Rede Jur News, é com o empresário Guilherme Botrel Pereira Tostes. Ele é graduado em Administração e Ciências Contábeis, também sócio da Organização Contábil Adelino Mota. Integra o Conselho Fiscal da CISV e da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Guilherme, um prazer tê-lo aqui no Rede Jur News. Prazer é todo meu, Antônio. Você e toda a comunidade do Rede Jur. Estás falando do Rio de Janeiro, né? Estou falando do Rio de Janeiro, numa manhã chuvosa. Muito bem. Bom, a nossa pauta é sobre esse movimento de automação dos escritórios de contabilidade e vamos falar também sobre o futuro da prestação de serviço. Começando pela questão da automação. O que vem a ser, né? Como é que se dá esse processo, Guilherme? Antônio, a automação é um fenômeno mundial, não começou ontem. Isso também difícil imaginar alguma atividade hoje em dia que não esteja vivendo esse processo de automação. Mas nas empresas de serviços contábeis, em especial, eu observo uma série de desdobramentos desse processo, talvez inclusive muito comuns também na prestação de serviços advocatícios, serviços jurídicos. Qual seja, a automação trouxe, sem dúvida nenhuma, escala. E a escala ela vem junto da eficiência, mas curiosamente ela não vem junto de aumento de margens. Eu não observo disparada do aumento de renda dos escritórios, ao contrário, eu observo muita competição, o aumento da competitividade em cima do preço. Aliado a isso, eu também observo que muitos profissionais estão sendo expelidos ou quase, em alguns casos, banidos dos seus mercados de trabalho, porque não conseguem acompanhar a velocidade dessa automação. Isso também tem raízes profundas na própria educação brasileira, no sistema de educação profissional, mas a automação tem um lado muito preocupante de banimento desses profissionais, ao mesmo tempo em que traz a carência de profissionais efetivamente qualificados para essa nova realidade. Pode se chamar dos analfabetos funcionais. Eu não conheço um prestador de serviço que tenha diferenciais no trabalho que não esteja reclamando de falta de mão de obra. E também sabemos que tem uma enorme quantidade de pessoas que estão sem trabalho. Eu vejo no meio desse caminho a questão perversa da automação e da velocidade com que ela chegou. Sim, então é preciso repensar essa questão, esse processo todo. É isso? Eu penso que, em primeiríssimo, a automação ela veio para ficar, isso é inevitável. Esse é um processo, já teve muitos nomes, mas a evolução dos processos de trabalho, ela é contínua sempre, porque ela está numa velocidade muito grande. Se nós pensarmos no básico, na escola das pessoas, o modelo da nossa escola é um modelo Revolução Industrial, século XIX. E a realidade do mercado de trabalho é que hoje em dia o jovem estagiário muitas vezes tem ferramental de trabalho muito mais atualizado do que o profissional sênior da empresa, que sabe contabilidade, mas tem muita dificuldade de lidar com a tecnologia. Então tem que haver um ajuste aí na educação, tem que haver um ajuste na integração das coisas, para que a gente não tenha essa massa de mercado de trabalho despreparada e, ao mesmo tempo, um banco de conhecimento nas pessoas com mais tempo de profissão, isso é muito precioso, que esteja banido do mercado, porque não consegue usar a tecnologia.
esse equilíbrio, ele é muito delicado, mas eu acho que, sobretudo, ele passa pela educação no sentido mais amplo do termo educação. Perfeito. Mas dentro, Guilherme, de um processo adequado, né, ideal de automação, falando sobre os benefícios para o cliente de um escritório de contabilidade, quais são? Em primeiro lugar, hoje, num escritório de contabilidade, se você não tiver um nível minimamente razoável de automação, você não consegue cumprir a agenda das obrigações acessórias que o próprio fisco te impõe, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, qualquer cliente que esteja escutando esse vídeo, qualquer advogado, já visitou o escritório de contabilidade, já visitou seu prestador de serviço ultimamente? Dá uma olhada no parque tecnológico, conversa com o seu contador para saber como é que está isso, porque se ele não tiver... Gente, eu não estou falando do básico, não. A agenda fiscal brasileira, ela é muito apertada, muito sofisticada. Eu tenho a oportunidade de viajar, eu vou a feiras nos Estados Unidos. A indústria de prestação de serviços contábeis brasileira, ela é de ponta. A indústria de softwares para escritórios de contabilidade do Brasil não deixa nada a dever à americana. Então, a gente está num mercado muito competitivo e muito exigente. Dá uma olhada, porque isso é fundamental. E aqui, fazendo um apelo ao mercado, aos clientes. Olhem com muito cuidado essa questão da atualização tecnológica do seu prestador de serviços contábeis, porque é o básico. A isso, depois, acrescente a capacidade do time, a capacidade das pessoas de extraírem a melhor relação de eficiência e eficácia. Aqui, eficiência no fazer muito em pouco tempo e a eficácia no fazer bem feito. A melhor relação que esse parque tecnológico vis-à-vis os recursos humanos da organização estão conseguindo prestar. Sim, com base nesse processo, né, sem volta, de automação dos escritórios, como é que a gente pode pensar isso até para um futuro, a médio e longo prazo, né, em relação principalmente à prestação desse serviço? Tudo que envolve a palavra tecnologia, quando a gente fala de futuro, desdobra em muitos cenários, e isso a gente vive, né? Quem ia imaginar o iPhone uns anos atrás e hoje em dia? Mas no ponto específico da sua pergunta, que é muito provocadora, você fez uma boa pergunta, eu pessoalmente acredito que a gente está só nos primeiros degraus de uma gigantesca revolução da informação através desses novos canais tecnológicos, para usar um termo bem genérico. A forma de armazenar, de usar, de distribuir, a forma de como nós vamos lidar com essa informação, ela está só começando. Essa automação vai aumentar, vai aprofundar, vai acelerar. Acompanhar isso vai ser um desafio constante, certamente para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo que tem mais de 20 anos de idade. Sem dúvida, sem dúvida. Queria reforçar mais um ponto, Guilherme. Quando o senhor falou na comparação dos nossos, né, escritórios, a nossa contabilidade aqui no Brasil, nessa experiência com outros países. Então, estamos num bom nível, num bom patamar. Antônio, os nossos escritórios de contabilidade, eles estão no nível de ponta. Todos os fiscos do planeta investem maciçamente em tecnologia hoje. Isso acaba impondo a toda a indústria de serviços contábeis a necessidade, não é a opção, a necessidade de investimento em tecnologia. Poucos fiscos do planeta são tão bem aparelhados como a Receita Federal do Brasil. E isso impôs um filtro na indústria de serviços contábeis. É uma indústria que presta serviços rápidos, sem margem de erro. A Receita Federal não deixa, não permite erro. Então, é uma indústria que tem altíssima qualidade, muita eficiência. Eu acredito que o que nós temos pelos próximos 10 anos de elevação da qualidade de agregado de valor ao cliente, que talvez seja próxima à grande passada tecnológica na nossa indústria,
certamente vai consolidar a condição de ponta dos prestadores de serviços contábeis brasileiros em relação ao resto do mundo. Eu conheço poucos países onde os escritórios de contabilidade têm a eficiência que nós temos no Brasil. O que eu acho que a gente ainda tem para crescer aqui é na prestação de serviços de agregado ao cliente que não tem ligação com o fisco. Na parte do fisco a gente está muito atualizado. Sim, e dentro né, indo além, os escritórios dentro de um contexto tributário brasileiro bem complexo também, né Guilherme? É muito complexo. Nós temos sempre a tendência a achar que o nosso ambiente tributário é o pior do mundo. Mas se você for à Argentina, eles vão dizer a mesma coisa. Se você for nos Estados Unidos, eles vão dizer a mesma coisa. Eu fiz uma apresentação sobre impostos no Brasil uma vez nos Estados Unidos, e um colega americano falou assim, puxa, que maravilha de ambiente que vocês têm, né? Aqui é muito pior. Eu falei, pô, mas no Brasil a gente fala que queria ser igual aos Estados Unidos. Eles falaram, não, aqui é muito pior do que aí. Quer dizer, então, todo mundo sempre acha que está no pior. Eu posso lhe dizer, sim, que a Receita Federal tem um parque tecnológico à sua disposição que poucos fiscos têm. Aliás, a Receita, nesse sentido, é até modelo também para o mundo. E que isso impôs aos prestadores de serviços contábeis uma demanda por eficiência e por tecnologia muito grande. O que eu acho que essa tecnologia ainda falta é entregar mais valor ao cliente. Quer dizer, o DARF está saindo certo, as obrigações acessórias estão saindo certas, mas o que mais eu posso dar agora ao cliente? Será que eu não posso dar mais alguma coisa sobre gestão de estoque, sobre contabilidade de custo, sobre painel financeiro? Eu acho que essa vai ser talvez a próxima grande revolução de qualidade na nossa indústria. Mas aqui faço questão de dizer que, apesar dos meus cargos institucionais, aqui eu estou emitindo uma opinião puramente pessoal. Muito bom, mas é importante, né? Importante até a gente questionar esse senso comum que muitas vezes passa, né? Quando se fala na questão tributária, que é uma matéria-prima, né, da ação dos escritórios de contabilidade. Guilherme, eu quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso programa. Antônio, fico muito feliz também de participar. Mais uma vez eu mando minha saudação a todo mundo da Rede Jur. Tenho bons amigos na Rede Jur e agradeço muito a oportunidade dessa entrevista agora. Ok, muito obrigado. Nosso contato com o empresário Guilherme Botrel Pereira Tostes, ele que é graduado em Administração e Ciências Contábeis e sócio da Organização Contábil Adelino Mota, mais um destaque dentro do nosso programa Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. E o nosso contato agora dentro do programa Rede Jur News é com o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, ele que é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal, presidente também da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB do Rio Grande do Sul, diretor da Escola Superior da OAB aqui do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela Unisc, com dissertação apresentada na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E a nossa pauta de hoje é sobre o valor das indenizações no Brasil. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Rede Jur News. Olá, o prazer é todo meu, Antônio, e falar para Rede Jur News aqui, para todos os espectadores de vocês aí, que realmente tem bastante interesse aí no direito, e é muito interessante o programa de vocês, sem dúvida. Muito bem, doutor. Em relação a essa questão, a nossa pauta de hoje, valor das indenizações no Brasil, o que a gente pode antecipar sobre as mudanças na legislação trabalhista aqui no Brasil? Perfeito. Bem, fazer um breve arrazoado aqui para não ser muito extensivo e ser mais objetivo. Na reforma trabalhista de 2017, né, na minha opinião, né, de muitos, uma reforma nefasta,
aos interesses, principalmente do trabalhador, ela foi colocar um artigo 223G que diz o seguinte, que é um tabelamento do dano moral. Incrível que pareça, uma situação já inconstitucional de 30 anos atrás na lei da imprensa, voltou com quase o mesmo texto para essa lei, para esse artigo. O que diz esse artigo? Que, dependendo da infração, a condenação que vier a ocorrer em relação ao dano moral será em até 50 vezes o salário do trabalhador, no caso de morte. Vamos falar de morte, é uma dosagem, mas vamos fulcrar na morte. Ou seja, se, por exemplo, lá aquele desastre horrível lá da Vale, lá há 4 anos atrás, lá em Brumadinho, se eu ganhava R$10.000 por mês, é aquela lava que veio e causou a morte, nesse exemplo, digamos que eu fosse casado com um filho, minha viúva e meu filho teriam direito a 50 vezes o meu salário, 50 vezes 10, 500 mil. Cada um deles poderia pleitear na justiça até 500 mil, certo? Se outra pessoa também morreu lá na Vale, ganhava 2 mil, isso é um exemplo até bem real, né? Ganhava R$2.000, morreu da mesma maneira, com aquela lava horrorosa, e faleceu. Também tinha uma mulher e um filho. Essa mulher e esse filho só vão poder pleitear até 50 vezes o salário dele. Ou seja, nesse caso, seria 100 mil para a mulher e 100 mil para o filho. Vejam que a vida, pela reforma trabalhista, ficou definida. A dor, a indenização ficou definida por quanto você ganha. Se você ganha bem, você vai ganhar mais do que quem você ganha menos. O que é um absurdo assim, ontológico, uma situação bizarra e que está tentando ser corrigida. Como? Através de uma ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade 6069, ingressada pela OAB Federal em fevereiro de 2020, para excluir esse artigo dessa reforma. Ela entrou em cassação. Aliás, várias outras entidades entraram junto, a MATRA, a Associação de Juízes, né, magistrados e outras instituições. E isso foi com o pedido de liminar por ministro Gilmar Mendes. Ele, em princípio, definiu, dizendo que aquilo seria só um critério digamos assim, para o juiz se guiar, mas não uma obrigatoriedade. Então, já não serve, né? Pelo menos ninguém fica escravo daquele artigo ali. Embora muitas ações que a gente fez, até muitos juízes não estão acolhendo esse artigo aí, pela inconstitucionalidade que ele é. E agora, já me adiantando, já explicando, ele destacou essa ação, está com o ministro, foi pedido vista nessa sessão de julgamento de outubro de 21, depois do voto do ministro Gilmar Mendes, que seria já no sentido favorável, né? Porque, embora não declarasse inconstitucional o tabelamento, liberou o magistrado para fixar, né, conforme bem entendesse. E agora está concluso com pediu visto o ministro Nunes, né? Então está com ele esse processo, e nós estamos interagindo aí com o presidente da OAB, o Simonetti, para conseguir que o ministro vote favorável também. Perfeito. E também sobre as mudanças, doutor, agora na instância civil, o que a gente pode destacar? Bem, Antônio, na instância civil, também, lamentavelmente, às vezes, mudanças que a gente gosta que as mudanças venham, mas elas têm que vir para melhorar, né? Mudanças virem só porque é mudança, não. Mais um erro aconteceu na alteração do Código de Processo Civil de 2016. Quase, né? Ao mesmo tempo da trabalhista, também no civil, o Código Civil determinou que, no artigo 292, inciso 5º, definiu que o dano moral tem que ser quantificado na petição inicial do advogado. Ou seja, se eu entrar com uma ação de indenização, vamos lá para um exemplo que fica mais fácil para todo mundo entender. Eu sou advogado também de uma viúva e de um filho que perdeu o marido num acidente aéreo, certo? Que valor eu vou pedir de dano moral da indenização dele? Claro, quanto vale uma vida? Agora estou falando muito sobre isso. Mas não tem valor fixado. Há vários critérios, não tem eu ia dizer vários critérios, depende do processo. O juiz não dá para o advogado, eu vou querer colocar, sei lá, 500 SM. Digamos que é o teto aqui no Brasil de indenizações do máximo, a maior parte é 500 SM. 500 SM que eu digo é salário mínimo, que o dano moral é fixado em salários mínimos, né? Então, 500 SM. Mas se eu colocar isso,
não quer ter jurisprudência de menos, de bem menos. E aí como é que fica? E se eu botar, o juiz vai ter que fixar o valor da causa vai ser 500 SM, e se eles não tiverem assistência judiciária gratuita, eu vou ter que pagar as custas, já que o dano moral é tão subjetivo, que só ao longo de um processo, com a instrução, com várias provas, laudos psicológicos, inclusive dos familiares, é que vai poder o juiz arbitrar o valor, e não o advogado no começo da ação. Isso tem aí até dificulta o acesso à justiça, que as pessoas ficam com medo de colocar um valor alto, que seria o valor de uma morte, que já é difícil mensurar, não tem nem na jurisprudência de nenhum órgão julgador tem um consenso, não tem consenso, e eu acho que nem pode ter lá muito consenso, porque depende de cada caso, é um caso, né? E agora fica o advogado escravo de quantificar esse valor, correndo os riscos todos, né? Daqui a pouco eu coloco, até aconteceu um julgamento agora, dia 6 de setembro, do STJ, da quarta turma, o ministro Antônio Carlos, onde houve um pedido de uma condenação por dano moral de 2 milhões e no final ganhou 50 mil. E aí, como é que faz? Aquela parte, 2 milhões para 50 mil, decaiu, aí 1.950.000, aí você vai ter que pagar o advogado da outra parte, sobre um percentual sobre essa parte que decaiu? Não. Nesse exemplo, não, porque tem uma súmula 326 do STJ que diz que não existe compensação de honorários em dano moral. Então, até quem fez esse artigo se esqueceu dessa súmula. Então, gente, é uma confusão também feita na área civil, que também estamos com um projeto dentro do Conselho Federal da OAB, que deve ir a qualquer momento uma sessão de votação para derrubar esse artigo e que permaneça genericamente. Você bota um valor estimativo ou um valor que depois o magistrado vai fixar ao longo do processo, e não o advogado, com essa cruz, tem que fixar um valor que já é difícil para quem julga definir o valor, e ainda mais para quem entra com uma ação colocar esse valor. Como eu disse, se você coloca o valor da causa, tem N consequências sobre o valor da causa. Então, é injusto, é dificultar o acesso à justiça, e isso também tem que ser modificado, nós estamos trabalhando nesse sentido. E a chance desta alteração, desta correção, doutor, pela sua experiência? Pois não. Antônio, olha, a jurisprudência é muito dinâmica, né? A responsabilidade civil, né, que é o capítulo do direito que trata de indenizações, que fala de danos, né, materiais, morais, estética, etc., ela é um capítulo do direito que trabalha em conexão direta com jurisprudência. Talvez seja o campo do direito onde mais a jurisprudência influencia. Isso ao longo do tempo, né? Não só no Brasil, isso ao longo da história. A responsabilidade civil, o berço da responsabilidade civil é na França, né? E lá que nasceu praticamente, até antes do Código de Napoleão, de 1805, nasceu a responsabilidade civil, o dever de indenizar, a responsabilidade objetiva e etc. Sim, eu diria que sim, com certeza. Aliás, no projeto que nós fizemos lá na OAB Federal, por que na OAB Federal? Para depois ter consolidado lá na OAB Federal, a OAB Federal vai, através de algum deputado, digamos assim, ou deputada, colocar isso no projeto de lei para derrubar esse artigo. Porque tem um outro artigo, 324, que prevê que quando você não puder fixar um valor para alguma ação, você pode pedir um pedido genérico, sem necessidade de quantificar. Você entende? Então, tem essa possibilidade no Código, um artigo acima desse, o 324, disse isso, e o dano moral é uma questão impossível quantificar. Não tem como eu dizer. Entende? Por isso que eu falo quanto vale uma vida. Ainda mais difícil você dizer na inicial, nem consenso jurisprudencial tem casos de morte aí por acidente aéreo, que eu te mostro uns 50 de 200, uns 100 de 300 salários mínimos, uns outros 100 de 400, enfim. É muito subjetivo, não tem como você fixar na inicial. Eu acho que qualquer até leigo percebe a dificuldade. Então, mais um artigo nefasto desse novo Código de Processo Civil, entende? Mais um, não quero ser tão crítico, mas é um artigo que jamais poderia ter pertencido a essa alteração do CPC, e, aliás, nesse aí, outros doutrinadores também me acompanham, como Flávio Tartucci, o ministro Paulo de Tarso São Severino, poderia ficar Sérgio Cavalieri, Misael Montenegro, podia ficar aí citando vários. Só que a advocacia do dia a dia vem sofrendo com essa obrigação de colocar dano moral, embora que também vários juízes sensíveis a isso têm acolhido pleitos que colocam ali que a possibilidade de não fixar. Alguns juízes acolhem isso e liberam esse encargo do advogado. Última questão, doutor Eduardo. Em relação a outros locais do mundo, como é que é definido o valor dessas indenizações, né, em relação ao Brasil?
Olha, Antônio, também é temas aí das minhas palestras, de artigos. Eu digo para você o seguinte, é lamentável, certo? Que os valores das indenizações do Brasil, sabe? É lamentável que, inclusive, agentes causadores milionários, empresas milionárias, principalmente no acidente de trabalho, né, quando o trabalhador morre lá dentro, é responsabilidade objetiva, aquele que não precisa fixar a prova, né? Eles têm que dizer que excluir ou colocar na culpa do trabalhador que faleceu trabalhando, para não pagar a indenização. É o único caso, se a vítima deu causa, ou um fato excludente, ou um fato tipo um fenômeno climático, enfim. Do contrário, é da empresa a obrigação de pagar. E a gente vê decisões aí inacreditáveis aí de famílias aí que perderam o pai, /marido, /provedor da causa, e a gente vê juízes aí, tribunais decidindo que para a viúva vai pagar aí 50 mil, 100 mil reais de indenização por dano moral, entende? Contra a empresa que fatura bilhões de reais, eles condenam essa empresa a pagar, depois de anos, né, a pagar ainda 50, 100 mil, valores irrisórios, valores aviltantes para famílias que perderam seu ente querido. Então, aí numa luta desesperada na justiça. É como eu digo, a balança sempre é assim. Ó. De um lado, a empresa continua trabalhando com as portas abertas da mesma maneira, nada mudou para ela. E do outro lado, a família destruída emocionalmente e muitas vezes também financeiramente, que perdeu o seu provedor de casa, o seu pai e seu marido. Entende? Mas nada disso, na maior parte, sensibiliza o judiciário, que na maior parte também, não é todos, mas muitas vezes coloca valores baixos, valores muito baixos, entende, de indenização. Como você colocou, como é que é em outros lugares do mundo? Olha, vão me dizer que tem valores menores? Tem, lá na Nicarágua tem aonde? Na Bolívia, lá tem mesmo valor menor, né? Mas em outros países mais evoluídos, como Estados Unidos, como Europa, Canadá, são valores muito mais altos. Eu poderia citar aqui várias indenizações aí, entende? De valores muito mais altos. É outro sistema jurídico, Eduardo, aqui é o Civil Law, lá é o Common Law, né? O Common Law é um sistema jurídico dos países anglo-saxões que é baseado mais em jurisprudência. E aqui a nossa é mais em códigos, em artigos, em legislativos, entende? Mas isso não impede, isso não está proibido do julgador dar uma indenização mais condizente. Entende? Não está proibido. E o pior, por que a indenização é alta? Não é só para fazer justiça para a família, mas também tem um caráter persuasório e pedagógico de evitar que a empresa volte porque geralmente é por falha da empresa. É por falta de zelo, falta de prudência, imperícia, entende? Que morre o trabalhador. E aí eles, com uma condenação alta, eles acabam modificando. Eles fazem o seu processo interno e corrigem as falhas. Agora, com essas divulgações, com essas indenizações baixas, por isso que o Brasil é um dos campeões de acidente de trabalho com morte no mundo. Não é à toa que acontece isso. Por quê? Porque um dos motivos é que os valores são baixos. O agente causador ele não se sente punido, ele se sente à vontade de permanecer com aquele processo fraco de zelo e de falta de prudência, porque quando vier a condenação lá na frente, lá anos depois, vai vir baixo. Entende? Então, essa é a realidade da vida das indenizações no Brasil na esfera trabalhista, e no civil também não muda muito. Muito bem, importante reflexão, doutor Eduardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Antônio, e a todos aí os espectadores, e estamos aí também sempre à disposição aí para trocar ideias com indenização. Tem minha rede social aí, Instagram e e-mail, né? Talvez vá aí depois aí na barra aí para quem quiser debater isso, trazer comentários e trocar ideias, nós estamos à disposição sempre aí, tá bom? Tá bom, muito bem, muito obrigado. Então aí, o contato com o doutor Eduardo Lemos Barbosa, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal, mais uma grande atração aqui no nosso programa Redijur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Redijur nas nossas redes sociais.
Este foi o programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.